Resumão da rodada, da quinta rodada do campeonato internacional que a gente disputa, que é a Copa Libertadores da América. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Essa câmera tá meio ruim porque já tô guardando as coisas aqui já para poder zarpar de Buenos Aires na manhã dessa sexta-feira, mas deixo você bem antenado, bem atualizado. Meu objetivo com o resumão da Libertadores é te atualizar sobre o que se passa em todos os grupos da Libertadores, beleza? Então conto com o seu like aqui embaixo, a sua inscrição aqui também, se você puder me dar uma moral. Dá até aquele confere aqui rapidinho. Estamos com quantos inscritos? Um total de 203 mil inscritos e 600. Então, se você puder dar essa moral aí, vai ajudar bastante. Vamos direto para o resumão da rodada. Como eu falei, é um quadro onde eu vou atualizando, boto aí na tela e vou atualizando todos os grupos, né, da Libertadores, e nesse daqui eu vou simular a minha última rodada, beleza? Vai ter a simulação aqui para ver o quanto que a gente vai errar. A graça é essa. Cara, a quinta rodada do grupo A, que é o grupo do Flamengo, por sinal, né? O Alcas empatou com o Nublense em casa. Assim, Alcas e Nublense se tornou uma briga pela Sul-Americana, pela terceira vaga. Isso já era esperado desde o início e se comprovou com uma dose de emoção, se é que a gente pode chamar assim, uma emoção meio fake, com o empate na rodada passada do Flamengo com o Nublense lá em Concepción, lá no Chile. O Flamengo ganhou do Racing, abriu o placar, tomou um empate e na reta final conseguiu o gol. Mas mesmo se tivesse empatado, apesar de uma pontuação ridícula, teria 6 pontos aqui, enfim, o Racing já está classificado, iria para a última rodada para jogar em casa contra o Alcas, um time que ganhou do Flamengo na primeira rodada e de lá para cá o máximo que conseguiu foi justamente um empate com o fraco Nublense na altitude de Quito. Então assim, o Flamengo já estava classificado há muito tempo, a gente vem falando isso. Pode ser eliminado ainda? Pode. Assim, ele precisa perder para o Alcas e o Nublense ganhar o Racing, ambos fora de casa, o Alcas e o Nublense. Aí precisa acontecer esses dois resultados e ainda tirar a diferença de 5 gols de salto. Então, desculpa, assim, acabou, né? Convenhamos. Acabou tanto Flamengo e Alcas quanto Racing e Nublense. O que aconteceu só de surpreso aqui, de surpreendente aqui, é o Flamengo, mesmo tendo feito 4 pontos contra o Racing, porque o Flamengo conseguiu empatar na Argentina e ganhou em casa, ainda assim, provavelmente, esse grupo deve terminar com 13 pontos pro Racing e 11 pro Flamengo. Ainda assim, o Flamengo termina atrás justamente porque poupou na primeira rodada contra o Alcas e pela péssima atuação lá em Concepción, empatando com o Nublense, correndo o risco até de ter perdido. Se aquele jogo aí se inverte, se o Nublense ganha aquele jogo, aí era loucura nessa última rodada. Mas enfim, deve passar Racing e Flamengo mesmo. Esse grupo era aquele que estava escrito desde o início e a gente conseguiu ler e estava bem óbvio, enfim, a obviedade aconteceu. Bem, vamos lá. Grupo B, grupo do Internacional. Esse daqui teve uma surpresa. Por quê? Eu cheguei a falar no último resumão da rodada que eu fiz lá em La Paz que era esperado que os cabeças de chave fossem agora disparar. Né? Você tinha um Flamengo ali que estava mal, era esperado que o Flamengo fizesse os 6 pontos, enfim, vai ficar em segundo porque os adversários do grupo são muito fracos, né? Então o Racing consegue ganhar fácil também. E o único que talvez não fosse, e aí explicando por quê, porque os cabeças de chave jogam as duas últimas em casa. Então todos os cabeças de chave, na verdade, chegaram até essa rodada aqui jogando um jogo só em casa. Então isso obviamente fazia diferença na tabela. E aí a gente viu o Flamengo ganhando nessa rodada e o Nacional não, porque talvez seja o cabeça de chave mais fraco. O Nacional foi buscar um empate no último minuto que o salvou de praticamente uma eliminação. O Independiente Medellín da Colômbia ganhou do Metropolitanos, que é o bônus do grupo. E aí, se a gente estabelecer que o Metropolitanos seguirá como bônus do grupo, o Nacional está classificado. Porque ele joga em casa contra o Metropolitanos, no Gran Parque Central, e vencendo vai a 11 pontos e estará classificado. Já o Inter tem um mata-mata. O Inter vai jogar um mata-mata com o Independiente Medellín. Qual é o mata-mata? O empate o elimina, ele precisa ganhar o jogo. Lembrando, o empate não o elimina diretamente. Se, por exemplo, o Inter empatar com o Medellín e o Nacional não ganhar do Metropolitanos, o Inter está classificado. Mas considerando, né, a campanha do Metropolitanos até agora, o Inter não pode trabalhar com essa vantagem no empate, não. Para a última rodada, nesse grupo aqui, o Nacional só precisa ganhar para classificar, o Inter só precisa ganhar para classificar, pode até passar de repente com um empate, enquanto o Medellín
esse passa com o empate ele tá garantido. E até pode estar garantido até em primeiro. E o Nacional do Uruguai até passa com o empate contra o Metropolitanos. Mas aí o Medellín teria que ganhar o Inter no Beira-Rio. É um grupo que tá bem embolado entre esses três times, mas não vi o nível técnico dos três, assim, não. Acho que é aquele grupo que talvez, se o sorteio não for muito agradável com eles, é aquele grupo que provavelmente os dois times caem nas oitavas de final. Grupo C. Cara, esse é um grupo que de resultados está muito surpreendente, né? O Palmeiras, diferente do Flamengo, quer dizer, igual ao Flamengo, deu a primeira rodada para um adversário. Deu a primeira rodada para o Bolívar. Nem tentou jogar, mandou time reserva lá para La Paz, perdeu o jogo e deu 3 pontos para o Bolívar, que talvez o Bolívar ganhasse mesmo sem o Palmeiras, mesmo o Palmeiras indo com o time titular. E de lá pra cá ganhou todos os jogos. Por que eu falei diferente do Flamengo? Porque o Flamengo tropeçou no Nublense, tropeçou no Racing. O Palmeiras ganhou todos e deve fechar a primeira fase ganhando na próxima rodada com 15. Enquanto o Bolívar fez diferente do The Strongest. Fez o seu dever de casa, ganhou todos os jogos em casa e aproveitou um mole do Cerro Porteño para enfiar 4-0 e se classificar. Esse grupo já está definido a classificação e eu acho que também dá pra gente dizer que, até a ordem mesmo, né? Muito provavelmente o Palmeiras vai fechar como líder do grupo, ganhando o Bolívar em casa, é o esperado. Ou seja, no pote 2 está vindo aí mais um time de altitude e que em alguns jogos mostrou futebol, em outros, por exemplo, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil foi na raça, essa vitória. Ao Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño vai restar um jogo lá em Guayaquil para poder disputar quem fica com a vaga na Sul-Americana. Mas aqui já temos 2 classificados. Lembrando, até agora de classificados, matematicamente, Racing. O Flamengo não é matematicamente, mas vamos botar aqui logo. Flamengo, Racing e Flamengo, Bolívar e Palmeiras. São os 4 classificados. Grupo D, o grupo do Fluminense, tem um vídeo só sobre esse grupo, só sobre cálculos, só sobre isso tudo. Então, vou pular o grupo aqui, tem um vídeo especial só para isso, beleza? Grupo E, Argentinos Júnior, Independente Del Valle, Corinthians e Liverpool também já é mais um grupo definido, né? Aqui no do Fluminense, só para não passar direto, assim, os 4 podem se classificar, não tem nenhum classificado. Então, assim, grupo A, praticamente definido, né, os 2 primeiros. Grupo B, tem disputa entre 3 times na última rodada. Grupo C, definido entre os 2 primeiros. Grupo D, disputa entre os 4 times na última rodada. Grupo E, os 2 definidos, vai pulando um, né? Os 2 definidos. Argentinos Júnior, depois do 3-0 do Del Valle, acabei nem comentando os jogos dessa rodada, né? O Palmeiras tomou um 2-0 do Barcelona de Guayaquil e virou para 4-2 dentro de casa. Absurdo o que o Palmeiras faz, tá? O Bolívar, eu confesso que eu não vi nada do jogo contra o Cerro Porteño, não, mas absurdo o que o Palmeiras faz, tá? Só para deixar claro. É justificar o favoritismo. Em relação a esse grupo aqui, o Argentino Júnior foi buscar uma virada contra o Liverpool, estava perdendo, estava embolando o grupo todo. Se o Liverpool ganha esse jogo, era uma explosão maior no grupo do que a vitória do Sporting Cristal contra o Strongest. Ia mudar tudo, enfim. Mas o Argentinos conseguiu virar, garantiu a classificação, e com 3-0 do Del Valle no Corinthians, definido as 2 classificações. O Del Valle tem uma vantagem para passar em primeiro, que é jogar em casa em Quito, né? Na última decisão contra o Argentinos Júnior. Então, se ganhar, né, o Del Valle passa em primeiro, empate ou derrota passa o Argentinos em primeiro. Assim, o Del Valle até agora fez o que ele normalmente faz, né, que é ganhar os seus 2 jogos em casa, e aproveitou o mole do Corinthians, que foi onde ele se classificou ganhando fora de casa. Não sei se dá pra confiar totalmente em qualquer um desses 2 times não, mas assim, é um grupo estranho, né? O Argentinos jogou bem a maioria dos jogos, tirando esse contra o Liverpool, eu tava vendo lá do Monumental, então não vi analisando muito bem. E o Del Valle é um time que se garante muito em casa e que aproveitou um mole do adversário para poder se classificar, ganhando do Corinthians fora, né? Se o Corinthians tivesse exercido o seu mando de campo, eu não vi esse jogo para saber quem foi melhor, quem foi pior, o Corinthians teria 7 e o Del Valle 6. E a gente estaria falando de uma última rodada onde o Corinthians estava praticamente classificado, só ganhar o Liverpool em casa. Enfim, esse foi o jogo-chave do grupo. O jogo-chave do grupo foi Del Valle e Corinthians na Neoquímica Arena. Esse foi o jogo-chave da Paquió, na terceira rodada. Enfim, então Argentino Júnior e Del Valle já classificados, só precisa ver quem é primeiro e segundo. Aqui mais um grupo com um classificado, o Boca Juniors se classificou nessa rodada, ganhando o Colo-Colo por 1-0 na Bombonera. E assim, o Deportivo Pereira tá de sacanagem com a minha cara, né?
Deportivo Pereira jogou 3 jogos em casa. E aí, só um detalhe aqui rapidinho, né? Del Valle, River Plate, Palmeiras, Boca. Isso. Todos times do pote 1 que jogaram em casa e exerceram o mando ganhando. Eu falei que os times do pote 1 iam desandar agora a ganhar direto. Eita cacete, caiu o celular aqui. O Deportivo Pereira perdeu o jogo pro Monagas, o Deportivo Pereira tá de sacanagem, né? Fez 7 pontos em casa, nos jogos que jogou em casa, beleza, voou e etc. Mas assim, pelo amor de Deus, perdeu pro Monagas e Maturim. Nesse grupo aqui, o Boca já classificou, mas a última rodada é um confronto direto entre Colo-Colo e Deportivo Pereira, e o Boca deve ganhar o Monagas. O Monagas conseguiu segurar um 0x0 contra o Boca em Maturim, mas acho que aqui na Bombonera isso não deve acontecer. Então assim, o Monagas tem a sua chance? Tem. Vai querer lutar, por exemplo, por um empate para tentar ir para a Sul-Americana. E vai ter um jogo entre Colo-Colo e Pereira. O Pereira estava praticamente classificado, era só ganhar o Monagas fora de casa, o venezuelano, que pouco pontuou e etc. Perdeu e agora fora de casa, enfim, deve fechar uma campanha decepcionante indo para a Sul-Americana se perder para o Colo-Colo. E o Colo-Colo deve passar com 8 pontos se ganhar o jogo, né? Em resumo, para a última rodada, o Colo-Colo só precisa ganhar para classificar. Na verdade, ele precisa ganhar, mas se o Monagas ganhar do Boca, ele precisa tirar o saldo do Monagas. Só precisa ganhar e o Pereira tem a vantagem do empate. Novamente, também, se ele empatar e o Monagas ganhar do Boca, ele precisa ver a questão de saldo. Mas em resumo, na quinta-feira às 7 horas, o jogo é Colo-Colo e Pereira. Um embate com a vantagem do empate pro Pereira, mas a vantagem do mando pro Colo-Colo. Grupo G. Esse daqui os brasileiros se recuperaram, né? Depois da segunda rodada, o Atlético Mineiro teve que ir buscar acho que o Atlético fez 2 vitórias. O Atlético chegou com 0 ponto, né, na segunda rodada. O Atlético Mineiro fez 2 vitórias que, assim, não é que são vitórias que não se esperava, nem nada disso. Mas são 2 vitórias que foram difíceis. Era ganhar o Alianza fora de casa, ganhar o Alianza lá, não que o Alianza seja um adversário difícil, mas fora de casa, sabe? O estádio estava lotado, enfim. Existe uma chance ainda do Alianza classificar e ganhar o Atlético Paranaense em casa. Fez esses 2 resultados, botou 6 pontos no bolso e agora vai para uma decisão com o Libertad fora de casa. O Atlético Paranaense já está classificado, ganhou o Libertad na Arena da Baixada e já está classificado, e na última rodada joga só para garantir o primeiro lugar do grupo. O Alianza Lima joga para tentar conseguir uma vaga na Sul-Americana, se vencer o Atlético Paranaense fora, mas acho pouco provável. Enquanto o Libertad e Atlético Mineiro, a mesma coisa aqui de Colo-Colo e Pereira, né? Ou pelo menos parecido. O Libertad precisa ganhar por 2 gols de diferença. Essa é a diferença. Precisa ganhar por 2 gols de diferença para poder se classificar contra o Atlético Mineiro. Qualquer outro resultado que não seja Libertad ganhando por 2 ou mais gols de diferença, o Atlético Mineiro estará classificado pela diferença de saldo. E aí onde eu falo que às vezes um golzinho bobo muda a história. Tipo assim, o segundo gol do Atlético Mineiro contra o Alianza, e se eu não me engano, o segundo gol desse jogo foi na reta final, se eu não estou enganado. Pode ser que eu esteja errado, mas tô conferindo aqui. Foi no segundo tempo. Não foi, não. Não foi na reta final. Então, 22 de segundo tempo. Então não foi tão, não. Mas esse golzinho faz muita diferença, dando 1 gol de vantagem pro Atlético Mineiro. Pode perder até por 1 gol pro Libertad, que estará classificado. Encaminhou a classificação dos 2 BRs, né? E esse grupo aqui que já está decidido há 3 anos, né? Então vou até passar mais rápido, mas o Olímpia definiu que ele vai ser o primeiro do grupo. Olímpia e Atlético Nacional varreram praticamente todo mundo. O Olímpia ainda teve tropeço, né? Chegou a empatar um jogo com o Melgar fora de casa lá na estreia, mas, enfim, Olímpia e Atlético Nacional já classificados. O Olímpia chegou a 11, na última rodada pega o Melgar em casa, e se vencer será primeiro do grupo. Atlético Nacional, que fez uma boa fase de grupos, foi muito bem, tanto que só tropeçou contra o Olímpia, pega o Patronato, que meteu 5, tomou 5, aliás, do Melgar na última rodada em casa para fechar, ganhando também no Atanásio Gerador, e passarem esses 2 times que pegaram um grupo e detonaram esse grupo. Ao Melgar, valeu o 5-0 principalmente, para praticamente garantir a vaga na Sul-Americana, o Melgar do Peru. Vamos para simular aqui. Eu me importo, eu sempre falo isso, né? Eu me importo pouco com saldo, né? Mas aqui eu tenho que me importar um pouquinho mais. Alguns jogos eu não vou me importar, por exemplo, eu acho que o Racing ganha e o Flamengo ganha. Então esse daqui eu passo um pouco mais rápido, né? Não vou me preocupar tanto nem com saldo, nem com nada. Acho que o grupo fecha mais ou menos assim, com o Racing em primeiro, o Flamengo em segundo. E o Nublense vai jogar a Sul-Americana. O Nacional ganha também o Metropolitano. E aqui
o Inter ganha o Medellín... Eu não confio nesse Internacional, não. Pra mim, dá Medellín em primeiro, Nacional em segundo. Inclusive que o Nacional, tipo, goleia, assim, tipo, 3-0, 2-0, 3-0, 4-0, e passa em primeiro. Acho que o grupo fecha dessa maneira, acho que o Inter cai, justamente por tropeçar em casa com o Deportivo Independente Medellín, e acho que o Nacional ganha. Palmeiras e Bolívar. Palmeiras vence. Aqui vale... o Cerro Porteño morreu, né? Não sei se voltou já à vida, mas acho que o Barcelona passa em terceiro, acho que o grupo fecha Palmeiras, Bolívar, Barcelona e Caio Paulista, né, que é o CPA e Cerro Porteño. Esse daqui, também vou no óbvio, né, é Fluminense e River ganhando. Não necessariamente o placar tá certo, tá? Eu só tô prestando atenção nos resultados quando isso interfere, nos resultados ali do jogo, quando isso interfere em alguma coisa, no placar do jogo. Aqui, por exemplo, acho que River e Fluminense passam, né, não tem muito o que... O Fluminense fez o que era obrigado, se ganhar esse jogo, né? Faz o que era obrigatório dentro do grupo, que era ganhar os 3 em casa e ganhar o Sporting Cristal. Até dividiu o grupo do Fluminense em 3 grupos de 2 jogos. Os jogos obrigatórios. Strongest e Cristal em casa. Isso era obrigatório. Os jogos de dificuldade... Os jogos em que o Fluminense era o favorito, mas não eram fáceis. Que era River Plate em casa e Sporting Cristal fora. E o Fluminense, se ganhar o Cristal, vai fechar ganhando todos esses também. E os jogos que eram muito difíceis. Strongest na altitude, River Plate no Monumental. O Fluminense perdeu esses 2 jogos. Então, se ganhar o último jogo do Sporting Cristal, passa de fase até com uma certa tranquilidade, né, na pontuação. E aí o River passaria em segundo. Grupo E. Esse daqui, o Corinthians ganha do Liverpool, tá meio morto já o jogo, né? Por sinal, o jogo da Globo. A Globo vai transmitir o Corinthians já eliminado na última rodada. Que coisa, hein? Será que é isso mesmo? Ou vão mudar, né? E no jogo entre Del Valle e Argentino Júnior, eu não vou com o time da casa. Não tô indo muito com o time da casa, né? Por sinal, né? Mas eu acho que o Argentino segura ainda o resultado para poder passar em primeiro. Boca e Monagas da Boca. Colo-Colo e Pereira da Colo-Colo, né? Vou fechar com Pereira. Essa aqui é a minha maluquice, tá? A obviedade diz que é o Colo-Colo, mas Pereira, tamo junto. É a última vez que eu tento. Aqui, vamos pra obviedade também. O Atlético ganha o Alianza Lima, o Atlético Paranaense, mas o Libertad e o Atlético Mineiro acho que pinta um empate, ou no máximo o Libertad ganha, mas não classifica. Acho que passa o Galo em segundo mesmo. E na última rodada também o Olímpia e Melgar, o Atlético Nacional e o Patronato definem. Então ficaria assim, ó. O Fluminense ficaria no pote 1, junto com Racing, Nacional do Uruguai, Palmeiras, Argentino Júnior, Boca Juniors, Atlético Paranaense e Olímpia, e o Fluminense poderia enfrentar, né, segundo essa minha simulação, Flamengo, meu Deus, vou até pegar uns fortes aqui, Flamengo, River Plate, Atlético Mineiro. Acho que são 3 times fortes. Atlético Nacional, Deportivo Pereira, times chatos, né? Ou Colo-Colo, se for o Colo-Colo, que também é um time chato. Ainda poderia pegar a altitude de Bolívar e Del Valle, além do Deportivo Independente Medellín. Gabriel, passar em segundo é melhor. O Fluminense nem tem até dificuldade para o Fluminense passar em segundo, mas essa é a minha simulação. Tamo junto, até a próxima. A próxima, na verdade, eu espero que seja a gente falando do resumão da rodada, já projetando a Libertadores, os adversários, né, da Libertadores nas oitavas. Tamo junto, até a próxima, valeu.